Então hoje a gente vai falar sobre Levítico, né, capítulo 8. A gente lembra, né, eu vou reprisar um pouquinho, Levítico é um livro de santificação. Então o livro de Levítico nos fala sobre a santificação. A gente lembra, né, eu vou reprisar um pouquinho, Levítico é um livro de santificação. Então o livro de Levítico nos fala sobre a santificação daquele tempo. A gente lembra que aqui a gente está sobre a aliança da lei, né? Esse povo estava sobre a aliança da lei. Então, o que acontece? Esse povo, para se reconciliar com Deus, a paz, boa noite, Cida. A gente lembra então que o livro de Levítico ele fala sobre o quê? Fala sobre santificação. Ele ensina pra gente como era naquele tempo a santificação, né? Eu já havia explicado, quando a gente começou a aula de inauguração do livro de Levítico, eu expliquei que hoje nós temos essa santificação em Cristo, né? Hoje quem nos santifica é o Espírito Santo. Então hoje nós somos tão santificados ao ponto de Deus morar dentro de nós. Essa é a santificação perfeita. Somos tão santificados que Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo. Mas nessa época não se podia habitar dentro desse povo o Espírito Santo, porque ainda não havia acontecido o sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Cristo, né? O Espírito Santo só habita hoje dentro de nós por causa do sacrifício de Cristo. Então, como que se podia separar um povo para ser um povo santo, se o Espírito Santo ainda não podia habitar dentro desse povo? Então, o que Deus fez aqui? Deus fez uma aliança com esse povo e a única forma, né, de se reconciliar com Deus era cumprindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia que o pecado levava à morte. Então alguém precisava morrer. Então no livro de Levítico a gente vê isso, que a palavra de Deus se cumpre. E como que era feita a morte nessa época? Era por meio de animais. Isso, né, já fazia o prenúncio, já anunciava a vinda de Cristo. Ele seria o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito. Então a gente viu que no livro de Levítico, às vezes as pessoas pulam esse livro, parece ser um livro chato, mas não é um livro chato quando a gente tem a compreensão do que esse livro trata. Parece um livro chato porque fala de muito sacrifício, de muito ritual, né? Fala muito ritual, muita coisa que tem que fazer, então parece meio chato, meio cansativo, mas não é um livro chato, não é um livro cansativo. O que acontece? Esse livro nos aponta a coisa linda que aconteceu nas nossas vidas através de Cristo. A gente viu, do capítulo 1 até o capítulo 5, a gente estudou vários tipos de sacrifícios, né? A gente estudou o holocausto, né? A paz, boa noite, Tadeu. A gente estudou o holocausto, que eu expliquei o que era o holocausto. O holocausto era o sacrifício de reconciliação, porque uma coisa é você pagar a sua dívida, outra coisa é você se reconciliar com aquela pessoa para quem você devia. Então, pagar a sua dívida não significa que você se reconciliou. Então, a gente tinha o holocausto, o sacrifício do holocausto. A gente viu o segundo sacrifício, que era o sacrifício dos manjares, né? Quando você queria dar um presente para Deus, né? Tinha o sacrifício do holocausto, tinha a oferta de manjares, que era um presente que você queria dar para Deus. Nessa época era muito comum se sacrificar filhos, os pagãos faziam isso, matavam seus filhos. Então, antes que acontecesse uma abominação dessa, Deus fala qual é o presente que ele quer. E a gente lembra, né? Quando a gente estudou a oferta de manjares, eu ainda citei, quando Deus fala em oferta de manjares, não é manjar de comida, né? Levou esse nome, mas manjares significava presente. Você quer me dar uma oferta de presente, você quer me dar algum presente. Que presente a gente vai dar para aquele que é dono de tudo? É difícil, qual presente que a gente pode dar? Então Deus fala qual presente que era. A gente lembra que era uma oferta de cereais. Era farinha ali, não tinha sangue. Então ali nos mostra claramente que Deus não queria sangue. A oferta perfeita de Deus, o que agrada a Deus, o presente de Deus não era sangue. Esse nunca foi o presente preferido de Deus. Então a gente estudou isso na oferta de manjares. Depois a gente viu a oferta pacífica, né? O que era a oferta pacífica? Na verdade, eu até falei já, né? No capítulo 7, que a oferta pacífica, na verdade, é a última oferta. Por quê? Você só faz um acordo de paz com quem você já tá bem. Você não vai fazer um acordo de paz com quem você está em guerra, né? Quando você está em guerra com alguém. Então, você tem que se resolver primeiro naquele problema para fazer um acordo de paz. E a oferta pacífica é isso, era um acordo de paz, né? Naquela época era muito comum. Quando a gente estuda a Bíblia, né?
Eu já falei para vocês, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que imaginar como era aquele contexto, né? Porque às vezes as pessoas viajam na maionese, mas você não pode viajar. Por que você tem que ver? Você tem que ver qual era o período que estava sendo vivido ali, como que era a vida daquele povo, né? O que Deus está querendo dizer? O que aquela mensagem está querendo dizer para aquele povo naquela época? Porque assim, Deus, ele nunca dá mensagens que a gente não vai entender. Então ele vai dar mensagens segundo que a gente compreenda. Foi o que eu até falei nas aulas passadas, no livro de Jonas, quando a gente estudou o seminário do livro inteiro de Jonas, né? A gente lembra que estava tendo um grande problema ali, os pagãos do barco começaram a lançar sorte para os seus deuses. E o Deus único respondeu: a paz, boa noite, Luiz. E o Deus único respondeu: a paz, boa noite, igreja, ministério transformador pelo Espírito Santo, amém. E Deus respondeu aquele lançar de sortes, né? Só que eles estavam consultando quem ali? Os deuses deles, né? Mas Deus usa uma linguagem que a gente vai entender. A gente viu isso também no livro de Jó, quando a gente falou sobre Satanás, né? Quando Deus falou sobre Leviatã. No capítulo 41, se eu não me engano, do livro de Jó. Então, Deus sempre dá a mensagem que a gente vai entender. Deus não vai dar uma mensagem que eu não vou entender, sobre uma coisa que eu não conheço, né? Então, Deus não ia dar uma mensagem para Abraão com um trem. Naquela época não existia um trem. Então, Deus usava muito a mensagem ali que a pessoa fosse entender. E a gente tem que compreender esse contexto. Então, existia uma oferta pacífica. O que era comum nessa época? Celebrar acordo de paz. Então, havia muita guerra naquela época. Então, as nações invadiam outras nações e tomavam a terra, escravizavam as pessoas, né? Matavam as outras pessoas. E para não ter esse tipo de coisa, se fazia acordos de paz. Para você viver tranquilo, não ter guerra, não ter briga, né? Para o outro não acender a ira contra você. Então, você fazia um acordo de paz. E a oferta pacífica era isso, era um acordo de paz com Deus. Mas era a última oferta, né? A gente já falou isso também. Então, a gente viu no capítulo 4 do livro de Levítico a oferta pelo pecado, né? A gente viu no capítulo 4 a oferta pelo pecado e no capítulo 5 é a oferta pela culpa, que eu expliquei também, que é a diferença. Olha só quantas coisas esse povo tinha que fazer para se reconciliar com Deus. E não tinha Deus habitando dentro deles, porque eles não eram santificados o bastante para terem Deus habitando dentro deles, porque o Espírito Santo não habitava dentro deles ainda. Então eles tinham que fazer vários sacrifícios, eu falei 5 sacrifícios aqui já, e eles tinham que fazer vários sacrifícios. Você pecou, você tinha que oferecer o sacrifício pelo pecado, tinha que oferecer o sacrifício pela culpa, pelo pecado, você tinha que oferecer o holocausto, você tinha que oferecer vários sacrifícios, né, para que você se reconciliasse com Deus. E o livro de Levítico é isso. O livro de Levítico mostra o quão incrível é, porque em Jesus Cristo a gente teve sacrifício perfeito. Então, na antiga aliança, que é a aliança da lei, para você se reconciliar com Deus, você tinha que fazer vários sacrifícios. Ou seja, a sua reconciliação com Deus era mediante as suas ações. Você tinha que ter obras, você tinha que fazer alguma coisa. Mas em Cristo não. Cristo veio o sacrifício perfeito, né? Então em Cristo veio o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios que são falados em Levítico, em Cristo se fazem. Por meio de um só se fez todos os sacrifícios. Jesus Cristo veio, se fez de nosso pecado, né? Ele se fez... tomou o nosso pecado para ele, levou a nossa culpa, nos reconciliou com Deus. Então em Jesus Cristo a gente tem todos os sacrifícios. Então o livro de Levítico é muito legal, porque a gente vê como era difícil antes e como é fácil hoje. Hoje, né, não é pelo que a gente faz. Jesus Cristo já fez tudo, Deus já fez tudo por nós, né? Então, é mediante a fé, né? Mas a fé requer obras, que a gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas não quer dizer que sejamos salvos pelas obras. A gente é salvo simplesmente pela fé. Não depende mais de um sacrifício nosso. O sacrifício perfeito já foi feito, né? Então, o livro de Levítico nos ensina sobre isso. Relembrando tudo isso, né? Então, no capítulo 7 e 8, a gente viu quais são as obrigações. A gente viu que do capítulo 1 até o capítulo 5 aponta para os sacrifícios, né? Para a reconciliação com Deus, para a comunhão com Deus na visão do ofertante. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro de Levítico, fala da visão, o que o ofertante tinha que fazer. No capítulo 6 e 7, a gente viu que era a visão do sacerdote. Qual que era a obrigação do sacerdote, né? Então, a gente estudou e viu, né, cada sacrifício, né,
tinha um ritual diferente. Tinham sacrifícios que os sacerdotes tinham que comer toda a carne do sacrifício. Tinha sacrifícios que não, ele não podia comer. Tinha sacrifícios que ele só podia comer o peito e a coxa. Então a gente viu isso. Para cada coisa havia um ritual diferente, né? E o sacerdote tinha que saber o que ele tinha que fazer para ele não pecar. Porque a gente viu que o pecado, né, por ignorância contra as coisas sagradas, também trazia culpa. Então não basta só você ter consciência que você está pecando, né? Mesmo que você não tenha consciência, você tem a culpa por ter pecado na ignorância, porque você tinha a obrigação de saber a verdade, e você não foi atrás da verdade, você não procurou a verdade. Então a gente viu isso no capítulo 6 e no capítulo 7 do livro de Levítico. Hoje, no capítulo 8, a gente vai falar sobre a consagração dos sacerdotes. Na verdade, é um link que faz entre o capítulo 29 do livro de Êxodo e o capítulo 8 do livro de Levítico. Foi o que eu disse, né? Na escrita de Moisés, né, principalmente de Êxodo, a gente vê Êxodo, né? Tem muito vai e volta, né? Mas é porque esse vai e volta. A paz, boa noite, Jairo. Esse vai e volta é porque, né? Eu havia falado já que Moisés vai, a paz, boa noite, Sandra. Moisés vai e fala o que Deus falou para ele, o que Deus mandou fazer, né? A paz, boa noite, Davi. Moisés vai e fala o que Deus mandou fazer. E agora Moisés fala que fez. Então Moisés, ele é muito Caxias, né? Ele é bem fiel ali, ele é um servo fiel e Caxias. Então ele tá mostrando pra gente que fez o que Deus mandou fazer. Então no capítulo de Êxodo, versículo 29, capítulo 29 do livro de Êxodo, a gente estudou sobre a consagração dos sacerdotes. Deus falou como que tinha que ser feita a consagração dos sacerdotes. Agora, no capítulo 8 do livro de Levítico, vai falar como que foi feita. Então a gente vai ver realmente acontecendo a consagração dos sacerdotes. Então agora a gente vai começar a ver realmente que eles vão começar a trabalhar. Vai começar a ter um trabalho dentro do tabernáculo. Aos próximos estudos a gente vai começar a ver que eles vão começar a trabalhar ali dentro do tabernáculo, né? E algumas coisas vão acontecer, né? Não vou adiantar a história pra gente não tem gente que nunca leu, né? E tá só aprendendo agora. Então eu não vou tirar a surpresa de quem não conhece. Então no versículo 1 agora do livro de Levítico, capítulo 8, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 2: Toma Arão. Voltou. Disse assim no versículo 2, né? Acho que voltou. Deixa eu ver se tá aqui. Voltou. No versículo 2 diz assim: Toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Então agora a gente vai falar sobre a consagração dos sacerdotes. Esses homens foram separados, né? A gente lembra, né? Eu já expliquei que nem todo levita era sacerdote, né? Às vezes a gente confunde. Acho que levita... Tinha dado uma falha aqui na conexão, mas agora vai. Amém. A paz, boa noite para quem entrou. Eu não vi, porque deu uma oscilada aqui na internet, mas amém. Aí no versículo 2, então, agora a gente vai ver como foi feita a consagração dos sacerdotes, né? Como foi feita essa consagração. Então, diz o quê? Aqui diz que Deus falou com Moisés. Quando? A gente não sabe. Deus falava muito com Moisés. Não tem como a gente tentar estimar quando que foi, né? O importante é o conteúdo da mensagem, não tem. Às vezes a pessoa fica se fixando ali em coisas tão pequenas que não é o conteúdo da mensagem que é dado e a gente se perde do que realmente a gente tem que receber, né? Então, não importa quando foi falado, mas Deus falou com Moisés. Deus falava muito com Moisés, né? Então, no versículo 2 diz, né, que Arão deveria ser levado, né, as vestes também, os filhos de Arão, né, como eu disse, não era todo levita que era sacerdote. Às vezes a gente pensa, né, que toda a tribo de Levi era sacerdote. Não era, a Bíblia não diz isso. Só era sacerdote quem era descendente de Arão. Quem não era descendente de Arão não era sacerdote. Descendente de Corá não era sacerdote. Só era descendente de Arão, sacerdote. A única exceção que a gente vai estudar, que não é descendente de Arão e vai ser sacerdote, é Samuel. Que eu só vou explicar no tempo, pra gente não se confundir agora. Mas todo sacerdote era descendente de Arão. Não era descendente de um irmão do Arão. Os filhos de Moisés não eram sacerdotes. Moisés não era sacerdote. Só era sacerdote Arão e os filhos dele. Então diz assim: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. Então agora vai ser feita a consagração, porque esses homens foram separados para fazer um intermédio entre Deus e aquele povo. Então esses homens vão intermediar o recebimento, né,
do arrependimento, né, pelo pecado. Eles vão fazer essa intermediação entre esse povo e Deus. Então eles precisam ser santificados para fazer essa intermediação. Então agora vai passar por isso, por essa santificação. Eles vão ser santificados, vão ser consagrados a Deus, porque eles vão ser auxiliadores diretos de Deus ali. Então eles precisam ser diferenciados, né? Então aqui diz um novilho pela oferta pelo pecado. Eles têm pecado, né? Já naquela em qualquer tempo que fosse, né? Ainda hoje, né? A gente só consegue nascer de novo em Jesus Cristo. Quando a gente nasce mesmo, a gente já nasce com pecado. Então, ainda que não tenha cometido, entre aspas, pecado nenhum, você herdou o pecado original. Então, você já nasceu pelo pecado, já nasceu no pecado. Então, eles precisam oferecer um novilho pelo pecado. Eles precisam apagar deles, né, o pecado. Então, eles precisam, é o que hoje nós temos em Cristo, né? Hoje nós temos o nosso pecado perdoado em Cristo. E eles precisavam ter o pecado deles perdoados para eles serem sacerdotes. Como que ia ser feito? Não existia Cristo ainda nessa época, não existia Jesus ali entre eles, né? Para se oferecer em sacrifício. Então eles faziam como a gente já viu, por meio de animais. Então eram a paz, boa noite, Júnior, era por meio de animais, né? Mas animais, como a gente já estudou nas aulas passadas, animais, eles não têm como extinguir eternamente o pecado. Então a todo ano eles precisavam ficar ali, né? Oferecendo sacrifícios pelos pecados dele. Então aqui seria um novilho pelo pecado desses sacerdotes, porque eles tinham que se livrar dos pecados deles. Ainda que eles fossem homens bons a vida inteira, eles não mereciam a reconciliação com Deus. Por causa da carne, o pecado da carne mesmo. O espírito deles havia morrido com o pecado de Adão e Eva. Então precisava realmente de uma reconciliação e de um perdão pelo pecado. Então eles precisaram oferecer um novilho ali da oferta pelo pecado. E 2 carneiros. O que são esses 2 carneiros? A gente vai ver nesse capítulo. Eles vão oferecer um novilho, que é pelo pecado, que a gente vai ver como que funciona, né? Porque a gente já tinha visto no capítulo 4 do livro de Levítico, que a oferta pelo pecado, ela tem 2 formas, né? A oferta pelo pecado, que o sangue entra no tabernáculo, que entra lá o sangue, ainda que não entre, né, lá no véu, né, ainda que não seja aquela oferta pelo pecado anual, mas se for uma oferta do pecado, que a gente viu algumas, né, no capítulo 4 do livro de Levítico, né, a gente viu o pecado dos sacerdotes, no caso, e o pecado da consagração, da comunhão inteira, do povo inteiro ali, né? E o pecado também do chefe do povo, né? Alguma autoridade ali do povo. Então, esses pecados, o sangue tinha que entrar no tabernáculo. Quando o sangue entrava no tabernáculo, o sacerdote, ele não podia comer aquela carne que tinha sido oferecida lá dentro. A gente lembra que a gente estudou, a carne tinha que ser queimada lá fora do arraial, onde é lançada cinzas, né? Porém, quando o sangue não entrava no tabernáculo, era obrigatório que os sacerdotes comessem aquela carne oferecida por perdão ao pecado. Porque eles tinham que comer o pecado. É como se fosse, falando uma linguagem clara, né? Eles tinham que comer para eles pegarem para si o pecado daquele que ofereceu, porque depois Deus, por meio do sumo sacerdote que entraria uma vez por ano ali no Santo dos Santos, faria o perdão do pecado de todos. Então eles tinham que tomar para si o pecado dos outros, para que então o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, né, e tivesse o perdão de todos os pecados ali, né? Então a gente já viu isso. Às vezes tem alunos novos, né, que entraram agora, eu tô falando assim, às vezes a pessoa fica um pouco confusa. Eu sugiro, assim, para quem tá entrando agora e tá um pouco confuso, porque eu tô dando bastante informação hoje, porque a gente tá voltando agora, ficamos uma semana parado, eu oriento que a pessoa assista desde a aula 1 de Levítico, porque eu explico bem claramente isso, né, eu explico passo a passo sobre isso. Se eu for explicar hoje, vai ficar uma aula muito longa mesmo. Então, só um instante que acho que tem alguém querendo falar. Aqui no versículo 2, então, Deus havia falado para Moisés tomar Arão, os filhos de Arão, que são os sacerdotes, né? As vestes deles, que a gente estudou sobre essas vestes já também. Eu até mostrei, né, um desenho, eu imprimi um desenho, mostrei para vocês. Expliquei cada detalhe da veste de Arão, do sumo sacerdote, eu expliquei. Sugiro também para voltar para a aula que eu dei, quem não tiver alguma dúvida, tá? Se conseguir achar a aula, fala comigo que eu mando, tá bom? O óleo da unção, né? A gente lembra também que a gente estudou sobre esse óleo da unção. Não é o óleo que a gente tem na nossa cozinha,
O óleo da unção é um óleo diferente, é um preparo, é uma fórmula, né? E é uma responsabilidade. Deus falava que não era para qualquer pessoa fazer esse óleo, né? Então aqui diz também, né? Eles deveriam levar um novilho pelo pecado. Então eles deveriam levar um novilho pelo perdão dos pecados dele, porque eles têm pecado. E 2 carneiros, são 2 carneiros. Cada carneiro era para uma coisa. Então um novilho era oferta pelo pecado, um carneiro era como holocausto. A gente lembra o que é holocausto, a gente estudou no capítulo 1, holocausto. Holocausto é a reconciliação. Eu ainda dei o exemplo, né, de Jacó com Esaú. A Bíblia usa esse mesmo termo. Quando Jacó foi encontrar Esaú, Jacó começou a mandar vários presentes na frente dele, para que Esaú, né, se acalmasse, aplacasse a ira de Esaú e Esaú conseguisse receber Jacó. E é nesse sentido o holocausto. O holocausto é nesse sentido, de aplacar a ira de Deus para que Deus possa nos receber de volta. Que é uma coisa pagar a dívida, outra coisa é você ser recebido de volta, né? Uma coisa é você pagar o que você deve, mas outra coisa é a pessoa ainda te aceitar, né? Então é nesse sentido o holocausto, é Deus te aceitar de volta. E o terceiro carneiro é o carneiro da consagração, tá? Então são 3 animais, um novilho, que é a oferta pelo pecado, e 2 carneiros. Um carneiro vai ser pelo holocausto, né, que foi o que eu expliquei agora. Tem o exemplo de Jacó e Esaú que eu dei ainda na aula do capítulo 1. E tem o carneiro da consagração. E tem os cestos dos pães asmos, também são para consagração, que a gente vai ver, tá? Então agora no versículo 3, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Tem muitos casos que a gente estudou que levavam-se apenas os anciãos, né? Iam só os representantes ali, não ia todo, imagina, ali era muita gente, né? A gente já falou isso também, quando eles saíram lá do Egito, né? A gente chegou até a fazer uma estimativa de quantas pessoas eram, bastante gente. Então alguns casos não vai todo mundo, iam só os anciãos. Mas aqui é muito claro, é todo mundo. Então ficou todo mundo em pé ali, reunido ali na porta da tenda da congregação. Todo mundo viu? Provavelmente não, mas ele estava ali consciente do que estava acontecendo, né? Era algo especial, era algo que estava acontecendo, né? Ali, homens estavam sendo consagrados a Deus para serem sacerdotes, intermediários ali de Deus, ensinarem para aquele povo, né, sobre Deus. Então era algo que todo mundo tinha que presenciar e honrar ali. Então estava todo mundo, não era só os anciãos, era todo mundo realmente. No versículo 4 continua: fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação, né? Então Moisés fez como Deus mandou, pegou Arão, pegou os filhos de Arão, pegou o óleo da unção, pegou os sacrifícios, né, os 2 carneiros, o novilho, pegou a oferta de cereais também, pegou tudo que Deus mandou todo o povo ficar reunido ali para assistir aquele grande evento que estava acontecendo, né? Então isso foi feito. No versículo 5 diz: então disse Moisés para a congregação, isto é o Senhor Deus ordenou que se fizesse. No versículo 6 continua: e fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, né? Então, aqui Moisés estava dentro ali do pátio, né? Ele não estava dentro, a gente lembra, né? Eu mostrei até para vocês. Então, aqui, né, tá dizendo o quê? Moisés, né, entrou e lavou eles na água, né? Tá dizendo que Moisés foi e lavou eles na água. Moisés estava onde com eles? Aqui, nesse átrio. Porque aqui eles não eram santificados ainda para entrar. Eles não podiam entrar ainda no tabernáculo, eles vão se santificar. Eles vão ficar 7 dias se consagrando e se santificando para poderem entrar no tabernáculo. Eles ainda não podem entrar no tabernáculo. Então, agora Moisés vem e fica aqui com eles. Nessa bacia, que a gente já estudou também sobre essa bacia de água, é que Moisés vai lavar. Moisés lava eles, né, o sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes filhos de Arão com essa água, né? Foi o que eu falei, claro que eles não iam entrar ali dentro da bacia, né? Devia ter um jarrinho, alguma coisa, e eles iam lavando ali. Aí no versículo 7 diz: vestiu a Arão da túnica, né? Cingiu-o com cinto e pôs sobre ele. Então o que acontece? Essa era a roupa
de Arão, né? Essa era a roupa do sumo sacerdote. A gente estudou, na aula eu expliquei cada detalhe dessa roupa, né? Então aqui vai falar sobre isso, que Moisés foi e vestiu Arão com essa roupa, né? Vestiu Arão da túnica, então essa roupa branca aqui em Arão foi vestida. Cingiu-o com o cinto, né? Foi colocado esse cinto. Pôs sobre ele as sobrepeles, que a gente já estudou, que é essa parte azul aqui, né? Que ficava em cima da túnica. E embaixo da estola sacerdotal, que é essa parte aqui, né? Então aqui diz, e pôs sobre ele, né? Sobre a sobrepeles, a estola sacerdotal, que é essa estola aqui que a gente já havia estudado também, tá? Essa estola aqui roxa. E o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, né? Esse cintinho aqui. E o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, né? Que é esse daqui também que a gente já estudou. A gente já falou sobre esse peitoral, né? E a gente já estudou também sobre o urim e o tumim. O que acontece? Esse peitoral era duplo, então ele devia ter um bolso dentro dele, né? Dentro desse bolso ficava o urim e o tumim, que eram as pedras, né, que se usava para consultar a Deus, né? Se consultava a Deus por meio dessas pedras. A gente falou já isso também, sobre isso em Êxodo, quando a gente estudou o livro de Êxodo. No versículo 9 continua, e lhe pôs a mitra na cabeça, né? A gente lembra que essa mitra aqui, só o sumo sacerdote tinha na cabeça, né? Os sacerdotes, que são os filhos de Arão, era algo mais simples, né? Não era uma mitra tão grande, né? Era algo mais simples ali. Tem até um nome, mas esqueci agora o nome que é dado. O nome até hoje que é usado, eu esqueci. Então é uma coisa mais simples que era usada na cabeça deles, dos sacerdotes. Mas o do sumo sacerdote era algo especial. E a gente lembra também, né, quando a gente estudou o livro de Êxodo, que tinha aqui uma faixa, né? Que estava escrito aqui, né? A mensagem de Deus, que é santificação ao Senhor, né? Para deixar claro, né, que Deus que é santo ali, né, não são as pessoas. A gente lembra que estudou também sobre essa faixa, a gente falou bem sobre ela, em Êxodo, quando a gente estudou Êxodo. Então, no versículo 10 diz assim, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou, né. Moisés é Moisés, né, então o que acontece? Quem é que vai ali derramar o óleo de unção, ali ungir, né? E fazer todo o ritual para os sacerdotes. Porque o que acontece? Os sacerdotes, eles vão intermediar entre o povo. Quando a pessoa fosse lá oferecer um sacrifício pelo pecado, quem tinha que oferecer aquele sacrifício, chegar no altar e fazer ali todo o serviço, era o sacerdote. Se uma pessoa chegasse perto do altar ali e ela quisesse fazer o serviço dela, ela seria morta, porque aquilo era santo. Então só uma pessoa santa podia tocar naquilo. Então não é qualquer pessoa, por isso que eles estavam sendo santificados aqui, né? Mas Moisés é Moisés. O que acontece? Os sacerdotes ainda não são santificados aqui, eles não são consagrados ainda, eles vão se consagrar, eles estão se consagrando. Mas quem vai fazer o ritual deles? Moisés. Então Moisés é que vai fazer o ritual dos sacerdotes, né? Então a gente vê que Moisés é diferenciado realmente. A gente já tinha até visto isso, falado sobre isso, né? Quando a gente estudou o livro de Êxodo, que só entra no tabernáculo quem é sacerdote. Quem não é sacerdote não pode entrar no tabernáculo, né? Moisés é a única exceção. Moisés não é sacerdote, mas Moisés falava com Deus lá na frente do incenso, né? O altar de incenso ali de ouro. Então a gente lembra disso, que ele é uma exceção ali. Então ele é que vai fazer todo o serviço, né? Os sacerdotes vão fazer o serviço depois que eles já estiverem santificados, mas eles ainda não estão santificados, eles não estão consagrados ainda. Então quem vai intermediar entre os sacerdotes e Deus é Moisés. Então é incrível, né? A gente vai ver mais pra frente que muito se fala, né? Que essa referência, né? Que se dá, né? Moisés para Cristo. E realmente, né? Tem essa referência, né? Que se levantará depois, né? Um como Moisés, mas perfeito, é claro, né? Não como Moisés em si, mas que seja naquele indício, né? Do que Moisés fez. E é realmente. Aí então aqui, né? Quem vai consagrar esses homens, esses sacerdotes? Moisés, né? Claro, por meio da unção que que Deus vai derramar ali, né? Por meio do que Deus vai falar, mas quem vai intermediar ali tudo é Moisés. Então diz no versículo 10, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. Então no versículo 11 continua, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, né? E ungiu o altar e todos os seus utensílios,
como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Então a gente lembra, né, que o que acontece, a gente viu isso no Êxodo capítulo 29, né, realmente, Moisés entra com o óleo da unção e começa a ungir o tabernáculo. Ele vai jogando o óleo ali da unção em tudo, né? Porque tudo precisa ser ungido, né? Tudo é consagrado ali, não são só os sacerdócios. O altar é consagrado a Deus, né? Tudo ali que está consagrado a Deus. Então aqui Moisés começa a fazer isso. Ele começa a consagrar todos os utensílios ali a Deus, né? Porque aquilo vai ser algo que vai ser utilizado para um propósito divino. Então precisa ser algo consagrado também. Então aqui, né, ele começou a consagrar a bacia que tá lá fora, né? Ele começou a consagrar essa bacia, esse holocausto, as coisas aqui dentro. Moisés vai consagrando tudo, né? Por meio ali do óleo da unção. Aí aqui no versículo 12 diz: depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Aqui fala, a paz, Alex, boa noite. Aqui fala que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. Não fala que foi derramado sobre a cabeça dos filhos de Arão. A gente vai ver que o óleo foi derramado somente sobre a cabeça de Arão e não sobre os filhos dele. Mas os filhos dele também tinham a unção do sacerdócio, né? Por hereditariedade, porque Arão era o sumo sacerdote, então a descendência dele recebia por hereditariedade o sacerdócio. Então os filhos dele também eram sacerdotes, né? Mas ele é quem foi ungido, né? Porque ele era o sumo sacerdote, ele era o mais importante dos sacerdotes. Então aqui diz no versículo 13, né? Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhe as túnicas. A gente também já estudou sobre isso. Os filhos de Arão usavam só essa parte branca aqui de baixo, né? Só essa roupa branca os filhos de Arão usavam. Eles não usavam essa parte azul, essa parte roxa, não. Somente o sumo sacerdote usava essa roupa, né? Os sacerdotes usavam essa roupa branca e um cinto, né? E algo na cabeça, eu tenho um nome, eu esqueci o nome, se utiliza bastante isso na cabeça, hoje mesmo se fala, mas eu esqueci o nome. Mas era mais simples, não era como a mitra do sacerdote, era algo mais simples, né? Então aqui no versículo 13 diz: também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas, né, que são essa roupa branca que eu mostrei agora, e cingiu-os com cinto. Então eles colocaram um cinto também, porque eles tinham cinto, era essa roupa branca, o cinto. Aqui tá escrito o nome, é tiara, gente. Eu tava tentando lembrar o nome, tá escrito aqui: atou-lhe as tiaras, é isso. Do sumo sacerdote é mitra, é maior, é mais chamativo, é o sumo sacerdote. Dos sacerdotes, dos filhos de Arão, da descendência de Arão, é tiara, não é uma mitra, é tiara, era algo mais simples. Como o Senhor lhe ordenara. Então no versículo 14, então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Então veio o animal pelo pecado, né? E Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. No capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro de Levítico, eu também falei sobre isso. Eu expliquei sobre esse negócio de pôr a mão, né? Eu até falei pra gente ter cuidado, porque a cabeça é um local de transmissão, né? Eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, não. A gente vê que quando coloca a mão na cabeça de uma pessoa, tem manifestação, às vezes manifesta, né? Por quê? Porque é local de transmissão. Então, quando você põe a mão, né, tá recebendo aquele impacto, então o demônio se manifesta, porque cabeça é lugar de transmissão, né? A gente vê também muitas religiões, né, que utilizam disso, da cabeça, é por conta disso. E eu falei sobre isso com detalhes, né, quando a gente estudou a primeira vez sobre a cabeça, foi em Levítico capítulo 1. Então, aqui diz que eles tiveram que colocar a mão sobre a cabeça do animal, que ia ser oferecido pelo pecado deles, né? Então, aquele animal ia morrer pelo pecado deles, né? Então, colocando a mão na cabeça daquele animal, é como se eles tivessem transmitido o pecado deles para aquele animal. Então, o animal recebeu o pecado que era deles e agora quem merece morrer é o animal. Então, o animal vai morrer por eles, porque o pecado foi recebido pelo animal, né? E eles foram libertos daquele pecado, que o pecado foi recebido para aquele animal e aquele animal foi morto por conta desse pecado. Aí no versículo 15 continua: e Moisés o imolou. Olha que algo interessante aqui. A gente lembra, né, quando a gente estudou do capítulo 1 até o capítulo 5, quem mata a oferta é o ofertante. Toda vez que a gente estudou do capítulo 1 ao 5, toda vez que for para matar o animal, quem tem que matar é o ofertante.
A gente lembra que a pessoa chega lá com um animal pelo pecado, a paz, boa noite, Janaína. A pessoa chega lá com uma oferta pelo pecado, ela tem que matar. Ela tinha que ir do lado norte, a gente lembra que eu ainda falei sobre isso, né? Eu expliquei talvez o porquê que seja o lado norte, né? Que tem que ser do altar ali, né? Então, aqui há uma diferença. Quem mata não é Arão, o animal, né? Arão e nem os filhos de Arão. É Moisés que mata, né? Mas a gente vê algo interessante. Não é um animal para cada um deles, é um animal para eles, né? Para todos ali. Então, Moisés está intermediando ali entre eles e Deus. Então, Moisés é quem mata. Aqui a gente vê uma diferença, né? Até então, quem mata é o ofertante. Mas são vários ofertantes ali, né? Não é só um ofertante. É Arão e seus filhos que estão ofertando aquele animal. Não é só Arão. Então, quem mata é Moisés. Aí diz aqui, tomou sangue. Quem? Moisés. Foi o que eu disse. Quem é que vai fazer a intermediação entre os sacerdotes e Deus? Moisés. Porque os sacerdotes ainda não estão consagrados. Os sacerdotes ainda não são santificados. E quem vai fazer isso? Moisés. Então, Moisés vai fazer essa intermediação agora. Então, Moisés vai e toma o sangue daquele animal, né? E pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, né? E purificou o altar. E depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele, né? Então aqui o próprio Moisés matou o animal pelo pecado do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Moisés pegou o sangue, né? Colocou ali com o dedo, a gente vê que era algo que era normal, eles faziam isso, nos 4 chifres, né? Ali do altar, do holocausto, a gente lembra que tinha 4 chifres ali no altar do holocausto. Ele coloca ali ao redor dos chifres e coloca também ali, né? O restante do sangue na base do altar. E assim ele consagrou, né? Para fazer expiação por ele. Ele consagrou ali o altar, foi consagrado o altar para fazer expiação ali, para que os pecados dos sacerdotes fossem perdoados, né? Eu vou falar daqui a pouquinho uma coisa que é mais avançada, né? Mas que a gente já tinha falado nas aulas anteriores. Mas eu vou esperar para falar no momento certo para não ficar meio confuso. Aí no versículo 16 diz: depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Então aqui está falando o quê? Sobre uma oferta pelo pecado. A gente estudou oferta pelo pecado em Levítico capítulo 4. Aqui é uma oferta pelo pecado também. Então é o mesmo ritual. Só que a gente vai ver uma diferença aqui. O sangue, né? A gente lembra no capítulo 4 fala, quando é um pecado do sacerdote, o sangue tinha que entrar no tabernáculo, porque foi um pecado de alguém que não devia pecar, é alguém consagrado, é alguém santificado. Porém, aqui eles ainda não são consagrados, eles ainda não são santificados. Então, no versículo 15, o que acontece? A gente lembra, quando é pecado de sacerdote, é algo grave, é algo sério. Então, o sangue tem que entrar no tabernáculo. A gente viu isso em Levítico capítulo 4. Então, tem que entrar no tabernáculo o sangue. Porém, aqui não eram sacerdotes ainda. Eles vão virar sacerdotes, eles ainda não são. Eles não pecaram sendo sacerdotes. Eles pecaram antes de serem sacerdotes. Então, o sangue não vai entrar no tabernáculo. A gente vai ver que o sangue não vai entrar no tabernáculo agora, né? E o que acontece também em Levítico capítulo 4? A gente estudou que quando oferta pelo pecado, né? Os sacerdotes tinham que comer a oferta pelo pecado, porque eles tinham que consumir aquele pecado para que fosse levado no Santo dos Santos, para que Deus perdoasse. Então eles tinham que tomar para si o pecado daquele povo, né, para que eles entrassem e lá entregassem, né, aquele pecado. Aqui não, a gente vai ver que eles não vão poder, apesar de não entrar o sangue dentro do tabernáculo, eles não podem comer esse corpo, esse animal, o restante do animal. Por quê? Porque aqui é um sangue de consagração, né? É uma oferta pelo pecado para que eles se consagrem. Então, se eles estão se consagrando, como que eles vão comer o pecado que eles estão sendo livres daquilo, né? Então, eles não poderiam comer realmente. Tem lógica, tem toda uma lógica, né? Porque senão eles estariam oferecendo aquela oferta pelo pecado para se santificar, para se consagrar, e estariam comendo aquele corpo daquele animal e se consumindo de novo por aquele pecado. Então não poderia. Então a gente vai ver que eles vão pegar aquele animal e vão levar lá para fora do arraial e queimar lá com as cinzas, né? Como a gente falou em Levítico capítulo 4. Diz assim no versículo 15: e Moisés o imolou e tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor e purificou o altar.
Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Então, no versículo 16, depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. A gente lembra, oferta pelo pecado era muito parecida pela oferta pacífica, né? A gente falou sobre isso na época. A diferença é que a oferta pacífica, as partes sentam e comem, né? A gente lembra que a parte que oferece também come da oferta pacífica. Mas aqui não, é oferta pelo pecado. Então, a oferta pelo pecado não vai ser comida, mas o conteúdo entregue a Deus é o mesmo, que é a gordura. Eu até expliquei na última aula, né, no capítulo 7 de Levítico, eu expliquei por que a gordura era entregue, né? E eu expliquei porque não podia se comer gordura e porque não podia se beber sangue, né? Eu até tirei uma dúvida de um aluno, que ele tinha uma dúvida se ainda hoje, né, podia comer gordura ou não. Então, eu expliquei isso no capítulo 7, né? Então, gordura era o quê? Era a energia daquele animal, né? Era a energia vital do animal, era a gordura, era o que movimentava aquele animal, era a gordura, era a vida ali também, né? O que fazia aquele animal funcionar, era a gordura dentro dele. Então, por isso que Deus requeria a gordura no altar, né? Então, a gente vê muito sobre isso, sobre gordura, mas eu falei com mais detalhes na aula passada, do capítulo 7, tá? Eu falei sobre a gordura e sobre o sangue, e eu falei que tem toda uma lógica, porque não podia se comer gordura e nem sangue. Então aqui diz que foi queimado sobre o altar isso, a gordura do animal, né? Foi toda queimada sobre o altar porque era oferta pelo pecado. No versículo 17 continua: mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Como eu havia dito no Levítico capítulo 4, é a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, aqui ela se compara àquela oferta pelo pecado que o sangue entra no tabernáculo. Porque a oferta pelo pecado que o sangue entra no tabernáculo, não se fica com nada. Você não fica com nada, você só derrama a gordura no altar e o restante do animal inteiro tem que ser queimado fora do arraial. E é o que acontece aqui, né? Então foi o que eu disse. O sangue não entrou no tabernáculo. Nesse caso. Por quê? Porque eles estavam se consagrando. Eles ainda não eram sacerdotes, estavam se consagrando. Então o pecado deles não era um pecado grave para ter entrado sangue no tabernáculo ainda. Eles não eram ainda, eles estão virando. Porém, eles não poderiam comer daquele animal como sacerdotes, porque eles ainda não eram sacerdotes. Vai levar 7 dias para eles serem consagrados, né? E eles precisam se purificar do pecado deles. Como eles vão se purificar? Comendo o pecado que eles estão entregando a Deus, né? Então não tinha lógica. Mas daqui em diante a gente vai ver que eles vão começar a comer o animal pelo pecado, né? Mas eu vou falar dessa forma agora, senão eu vou deixar algumas pessoas mais confusas, né? Mas a gente falou bastante sobre isso no Levítico capítulo 4, tá? Então agora, continuando, diz assim: mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. Então são 3 animais, a gente lembra, para consagração. É a oferta pelo pecado, que já aconteceu. A gente viu que a oferta pelo pecado aconteceu. Foi o novilho, que foi tirada toda a gordura do novilho, os 2 rins, foi queimado no altar como oferta pelo pecado. O restante do animal inteiro foi levado lá para fora do arraial, onde é jogada as cinzas do altar, né? Que a gente lembra que estudou sobre isso, sobre a limpeza do altar, a retirada das cinzas. Então retira aquelas cinzas e joga lá fora, longe do arraial. E esse corpo tem que ser levado lá para fora também, longe do arraial, queimado lá. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com o carneiro do holocausto. Agora é outro sacrifício. Aquele foi o sacrifício pelo pecado. Agora vai ser o sacrifício de reconciliação, né? O sacrifício de holocausto, a gente estudou ele no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Levítico. A gente estudou o sacrifício pelo holocausto. O que é isso? Eu dei até o exemplo, vou falar mais uma vez, eu dei o exemplo de Esaú e Jacó. Significa reconciliação, né? Então, é usado o mesmo termo que foi usado ali quando Jacó enviava vários presentes para Esaú, tentando aplacar a ira de Esaú ali, para que Esaú recebesse. Então, é nesse mesmo termo. Então, agora, o pecado foi pago. Os sacerdotes estão limpos do seu pecado. O pecado foi pago por conta daquele novilho. Mas eles ainda não estão reconciliados com Deus. Uma coisa é você pagar o seu pecado. Uma coisa é Deus te aceitar de volta. Então agora eles vão oferecer o carneiro
carneiro do holocausto, que é o carneiro que faz com que Deus o aceite de volta, né? Então, nessa época, eles tinham que oferecer isso também. Então, eles vão oferecer agora o carneiro do holocausto, que nós estudamos, quem quiser ver mais detalhes, nós estudamos em Levítico capítulo 1. Aí diz assim, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, né? Então, eles vão ter que colocar a mão também sobre a cabeça do carneiro, para que o carneiro, né, represente que eles é que estão se oferecendo em sacrifício, né? Como se eles estivessem se sacrificando e não aquele carneiro. Então, eles dão para aquele carneiro o sacrifício que eles deveriam fazer, né? Então, eles põem a imposição de mão ali, né? A imposição de mão é poderosa, né? Então, põe a imposição de mão ali para representar que eles estão dando, se doando ali para aquele animal, né? Como oferta ali de reconciliação. Aí no versículo 19 continua, e Moisés, mais uma vez, ó, não é o ofertante que mata. A gente lembra quando a gente estudou o holocausto, no capítulo 1 do livro de Levítico, quem mata o animal é o ofertante, não é o sacerdote. Com o passar do tempo, a gente vai ver que os sacerdotes vão começar a matar. Na verdade, eles vão começar até a parar de matar e vão começar a pegar o que era de Deus. A gente vai ver mais pra frente isso. Mas qual que era a ordem? A ordem era que eles, os ofertantes, matassem, né? Mas aqui mais uma exceção a gente tem. Então, quem vai fazer quem vai matar o animal do holocausto dos sacerdotes é Moisés. Então, ele mata também, ele faz a intermediação ali também do holocausto, né? Da reconciliação dos sacerdotes com Deus ali. E diz, e aspergiu sangue sobre o altar em redor. Versículo 20, partiu também o carneiro nos seus pedaços, né? A gente lembra que estudou no capítulo 1, holocausto significa o quê? É a queima inteira do animal. A única coisa que não é queimada do animal é a pele. A gente lembra que estudou isso no capítulo 1. A pele é retirada, o animal é cortado em pedaços. Eu até mencionei sobre o sacrifício de Isaac no capítulo 1, quando a gente estudou do livro de Levítico, porque foi esse sacrifício que Deus falou que era para Abraão fazer, foi um holocausto. Não era um sacrifício qualquer de enfiar uma faca e pronto. Não, era um sacrifício mais complexo, que Deus Deus ordenou que Abraão fizesse, né? Então, o que acontece? Você tem que queimar todo o animal. A gente lembra, já estudou isso antes, né? A primeira remessa, a primeira parte ali que fica no altar é o holocausto. Então, você tinha que cortar em pedaços o animal ali e espalhar ali os pedaços ali sobre o altar, né? E a gordura, né, das outras ofertas eram colocadas em cima do holocausto, né? A gente estudou já bastante coisas sobre Levítico, gente. É muito interessante voltar. Quem perdeu, voltar. Porque eu expliquei também sobre o altar, a gente vai ver mais pra frente por que Nadab e Abiú vão morrer por causa de um fogo estranho. Tudo isso foi explicado nas aulas anteriores pra gente conseguir entender. Porque quem vai mandar esse fogo é Deus. Então esse fogo é de Deus. Não são os sacerdotes que acendem o fogo do altar, né? Mas Deus é quem manda aquele fogo. A obrigação dos sacerdotes ali é manter o fogo aceso. Então essa era a obrigação dos sacerdotes. Não é acender o fogo, mas fazer com que o fogo nunca se apague. Então eu falei sobre isso também nas aulas anteriores. Então aqui a oferta do holocausto tinha que cortar o animal em vários pedacinhos, né? E separar eles, dividir eles ali no altar que fica lá fora, no átrio, né? A gente lembra que o altar de holocausto é o altar que fica lá fora no átrio. Então tinha que colocar lá para que fosse queimado completamente o animal, porque a oferta do holocausto é uma queima inteira do animal, exceto a pele do animal. Aí diz no versículo 21, porém as entranhas e as pernas lavou com água. A gente também estudou isso no capítulo 1, que fala sobre o holocausto. Elas vão ser queimadas também, né? A gente lembra disso, que as entranhas, né, que são os órgãos ali internos do peito, né, até a barriga, eles são lavados com água, as pernas do animal são lavadas com água, mas depois são queimados, eles são lavados, mas são queimados. Que eu até falei na aula que a gente estudou que isso significava purificação, né? Purificação interna, interior do ser, e a purificação da caminhada, né? Uma caminhada santificada. Aí eu disse isso no capítulo 1 do livro de Levítico. Então aqui continua, porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés, né? Então agora a gente vai ver o terceiro carneiro, que era o carneiro da consagração. Já vai ser diferente, a gente vai ver que vai ter um ritual diferente, né? Foi o que eu disse, né? Em Cristo a gente tem o sacrifício perfeito, mas antigamente cada coisa requeria um ritual diferente. Era a oferta pelo pecado, você tinha
tinha que cortar o animal de tal jeito e entregar tal parte. Era oferta pacífica, tinha que cortar de tal jeito e entregar tal parte. Cada coisa era um ritual diferente. Era muitos detalhes, né? E em Cristo a gente tem um sacrifício perfeito. Então agora no versículo 22 fala sobre o carneiro da consagração. Aí no versículo 22 diz: então fez chegar o outro carneiro, o terceiro carneiro, que é o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre o carneiro da consagração. Por quê? Aquele carneiro vai ser morto para que se haja uma consagração. Então eles vão pôr a mão ali também sobre aquele animal, para que aquele animal represente eles, como eles se oferecendo em sacrifício a Deus para que eles sejam consagrados. Aí no versículo 3 diz: e Moisés o imolou, né? Moisés mais uma vez mata, Moisés mais uma vez intermedia. E tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Então aqui a gente vai ver um ritual diferente. Esse carneiro a gente lembra que é o carneiro de consagração. Então esse sangue derramado é um sangue para consagrar, né? É um sangue que foi derramado para consagrar. Então o que acontece? Agora, esse sangue da consagração vai ser colocado na orelha de Arão, na orelha direita de Arão, que significa o quê? Que os ouvidos de Arão estão sendo consagrados a Deus. Ou seja, Arão e os filhos de Arão têm que ouvir somente Deus. Não tem que ficar ouvindo outra coisa além de Deus. Eles estão consagrando o ouvido deles para ouvirem a voz de Deus somente. Aí aqui diz também: e sobre o polegar da sua mão direita. Então o sangue do animal da consagração também foi colocado sobre o polegar da mão direita de Arão, que significa o quê? Que as mãos de Arão, né, as atitudes, tudo que Arão tocar, tudo que Arão fizer, né, tem que ser em consagração, né, tem que ser para Deus, né, tem que ser em santificação. Então ali ele está consagrando as mãos dele para que ele haja, né, no sinal de agir ali, né, numa forma consagrada. E também é colocado esse sangue sobre o polegar do pé direito de Arão, que significa caminhada, que ele tem uma caminhada santificada, uma caminhada consagrada, né? Porque aquele sangue a gente lembra que representa a consagração. Não estou viajando na maionese, a gente tem que ir pela lógica. O sangue ali representa o carneiro da consagração, então ele está consagrando. Então o que Moisés está fazendo? Moisés está consagrando o ouvido de Arão, Moisés está consagrando as mãos de Arão, Moisés está consagrando os pés de Arão. Então, para quê? Para que ele ouça a voz de Deus, né? Para que ele haja, né? As mãos significa muito atitudes, agir, né? Tocar segundo a voz de Deus. E ele caminhe também segundo Deus, os caminhos de Deus, né? Então, no versículo 24, continua: também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles. Com os filhos de Arão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Arão. Então, eles também vão ser consagrados da mesma forma, né? A orelha, o polegar e o dedo do pé. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Aí aqui diz: também fez chegar os filhos de Arão, que são os sacerdotes, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o restante do sangue sobre o altar em redor, né? Então, o que sobrou do sangue, Moisés aspergiu ali sobre o altar do holocausto, né? Porque ali era oferta de consagração. Aí no versículo 25 agora vai explicar o que vai acontecer com esse animal. A gente já viu o que aconteceu com o sangue do animal da consagração. Mas e o animal, né? Então agora vai explicar pra gente o que aconteceu com esse animal. Diz assim no versículo 25: tomou a gordura e a cauda, né? O que é a cauda? Cauda não é rabo. Às vezes a gente lê cauda, a gente acha que cauda é rabo, né? Mas não é. O carneiro, ele tem um acúmulo de gordura na parte de trás dele. Por exemplo, o camelo tem aquelas elevações, né, em cima dele, né? Seria como se fosse aquela elevação, só que seria na parte de baixo do carneiro. O que é isso? Ele faz um estoque de gordura ali. Então, suponhamos que um carneiro fique um bom tempo sem comer, ele não vai morrer. Por quê? Rapidamente, é claro, né? Se for um tempo razoável, não. Porque o corpo dele vai começar a buscar comida desse estoque da cauda. É chamado cauda, mas não é um rabo. É uma parte redonda que fica, se a gente procurar no Google, você vai ver, cauda de carneiro. Vai ser uma parte gordinha que fica embaixo do carneiro, né? Na parte de trás do carneiro. E ali é um acúmulo de gordura. Então, ali é uma gordura extra que ele acumula caso ele precise. Então, para não passar fome, o que o corpo dele começa a fazer? Começa a puxar aquela gordura. Então, por isso que Deus está pedindo, porque ali é uma gordura estocada. O corpo do carneiro estoca essa gordura. Então, por isso que Deus fala que também é para entregar essa gordura, né? Porque eu havia explicado já
que a gordura, né, que é o alimento ali de Deus nesse momento, né, porque é a energia do ser, né, é tudo que o ser, tudo que faz aquele ser se desenvolver, agir, toda a sua energia, né, é depositada ali. Então é como se aquele ser tivesse entregando toda a sua energia a Deus, né, nesse sentido. A gente falou sobre isso no capítulo 7. Aí diz assim, né? Tomou a gordura do carneiro, a cauda, que eu acabei de explicar o que é, e toda a gordura que está nas entranhas do carneiro, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura. Até aqui, né, tirando a cauda, tá igual a oferta pacífica, a oferta pelo pecado. Você pega tudo gordura, né? Exceto a cauda, porque o carneiro tem essa cauda. E diz também a coxa direita, então agora tem um a mais, né? Então a coxa direita também vai ser retirada e vai ser entregue também a Deus, né? A gente lembra que a gente já estudou que Deus tira também a coxa direita para o sacerdote, né, que faz a intermediação ali, né, da oferta, mas aqui não, aqui vai para Deus a coxa direita, né, no caso da consagração, vai a coxa direita do animal para Deus. Aí no versículo 26 continua: também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. No Êxodo, capítulo 29, a gente falou sobre isso também. A gente chegou até a estudar esse capítulo também adiantado, no livro de Êxodo, capítulo 29. Então a gente viu lá que eles levaram também algumas ofertas de grão, ofertas de cereais, né? Bolo, bolacha, eles levaram também, eles tinham que levar. Então aqui vai falar sobre isso, fala sobre essas ofertas, né? Então eles pegaram um bolo asmo, não foi tudo, porque a gente vai ver que eles vão comer algumas também. Então diz aqui, né? Eles pegaram um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, né? E uma obreia, né? Que eu já falei que era uma bolacha que eles faziam. E os pôs sobre a gordura, né? Então ele vai colocar sobre a gordura, Moisés pega e coloca sobre a gordura que está no altar do holocausto, para que também seja queimado ali para Deus, né? Sobre a gordura e sobre a coxa direita, né? Então a coxa direita também coloca em cima esses bolos, né? A obreia coloca em cima dessa coxa direita. Aí no versículo 27 continua: e tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida perante o Senhor. A gente também já falou sobre oferta movida, né? Eu já expliquei. Mover mesmo, né? Eles pegavam e ficavam assim movendo na frente de Deus, né? Aquela oferta, né? No sentido realmente de apreciar aquilo voluntariamente e entender que era algo ali contínuo, né? Era uma adoração contínua e era uma entrega que eles queriam realmente fazer. Então eles fizeram isso, né? Moisés pegou tudo isso, colocou nas mãos de Arão e dos filhos de Arão, que são os sacerdotes, e começou a mover ali diante de Deus aqueles pães, né? Aí no versículo 28 diz: depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar. Depois Moisés, ele estava intermediando ali, ele pegou aquilo das mãos de Arão e dos filhos de Arão e queimou aquilo no altar sobre o holocausto que estava sendo queimado, né? Que foi o segundo ali sacrifício. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Aí no versículo 29 diz: tomou Moisés o peito. A gente lembra que o peito é sempre do sacerdote, né? A gente já falou sobre isso, que nas ofertas pacíficas, né? O peito vai para o sacerdote. Aqui, o peito é de Moisés. Então, Moisés é que está intermediando, então Moisés é que vai ter o peito. Então, aqui o peito é de Moisés. E diz, e Moisés foi e pegou o peito, que era dele, para ele, e ele começou a mover, né, por oferta ali, a Deus, né? Oferta movida, né? Oferta movida é isso mesmo, oferta movimentada. E ele começou a mover ali para Deus. E essa era a porção de Moisés. Isso era o que ele tinha que comer realmente. Assim como, né? Os outros tinham que comer a oferta pelo pecado, Moisés tinha que comer o peito. Não podia falar, não quero comer. Não, ele tem que comer a parte dele, né? Daquela consagração, a parte dele ele tem que comer. Aí ele ia comer esse peito. Então ele movia antes, né? Em oferta ali de movimento a Deus. Então aqui diz, era a porção que tocava a Moisés do carneiro da consagração, como Deus lhe ordenara. Aí no versículo 30, tomou Moisés também do óleo da unção, né? Que a gente já estudou esse óleo da unção no livro de Êxodo, né? Não é o óleo que a gente tem na cozinha da gente, é um óleo diferente. Então Moisés foi e pegou esse óleo e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, né? Bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. Então ele começou a fazer assim, né? Salpicar, né?
sobre o óleo e o sangue, né, da consagração sobre Arão e os filhos de Arão. Para consagrar Arão e para consagrar as vestes também, e os filhos de Arão e as vestes dos filhos de Arão. Aí no versículo 31 diz: Disse Moisés a Arão e a seus filhos, cozei a carne de... Disse Moisés a Arão e a seus filhos, tá certo? Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo, Arão e seus filhos a comerão. Então, o que acontece? Sobrou uma parte ali, né, daquelas ofertas de manjares, aquelas ofertas de grão, né? E da parte da consagração sobrou uma parte do animal. Que a gente lembra que foi queimado ali no altar os rins, a gordura e a coxa direita. O peito ficou com Moisés. Então sobrou ainda parte do animal. E eles têm que comer, eles têm que participar. Por quê? Porque aquele animal foi morto para a consagração deles. Então eles têm que fazer parte dessa consagração. Então eles têm que comer para participar dessa consagração que foi feita. Então eles precisam fazer parte daquilo. Então eles vão comer esse animal ali. Aí no versículo 32 diz... Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Então eles têm que comer naquele dia. Não pode comer no dia seguinte. A gente vai ver que todo dia eles vão ficar 7 dias ali, se consagrando. Então eles não poderiam deixar para o dia seguinte. O que sobrou eles vão queimar. Eles não podem comer. Eles têm que comer no dia da consagração, né? Aí o que sobrar do animal e o que sobrar do pão, eles devem queimar. Aí no versículo 33 diz, também da porta da tenda da congregação, vocês não devem sair por 7 dias. Ou seja, eles ficaram 7 dias aqui dentro. Ficaram 7 dias aqui, eles não podem sair, eles não podiam sair daqui. Eles podiam vir até aqui, pegar alguma coisa, que alguém trouxesse alguma coisa, mas não podiam sair, eles tinham que ficar aqui 7 dias. Dia e noite, de dormir aqui, eles tinham que ficar aqui dia e noite sem parar 7 dias. Aí diz assim, no versículo 33, também da porta da tenda da congregação, né, então aqui é a tenda da congregação. Então aqui, da porta da tenda da congregação, vocês não devem sair, vocês vão ficar por 7 dias, então vão ficar 7 dias aqui, vão dormir aí aqui continua até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Vocês vão ficar aí até que vocês se consagrem, né? Até que se cumpra a consagração de vocês e vocês comecem a trabalhar para Deus. Vocês vão ficar aí, dormindo aí. Aí diz aqui, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Então vocês vão dormir aí 7 dias. Ficar 7 dias, não vão sair daí para nada, vão ficar aí. Aí no versículo 34 diz, como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Versículo 35. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite. Vocês não devem sair, vocês vão ficar o dia inteiro. Por 7 dias. E observareis as prescrições de Deus, para que vocês não morram. Se vocês não obedecerem isso, se vocês inventarem de sair daqui para ir para outro lugar, não. Vocês querem ir no banheiro em outro lugar, não tinha banheiro, né? Mas vocês querem fazer a necessidade em outro lugar, não. Vocês têm que ficar aqui. Gente, eles tinham que ficar lá 7 dias. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, né? Para que vocês não morram, de dia e de noite, vocês vão ficar lá. Aí aqui, porque assim foi ordenado que se fizesse, né? Aí no versículo 36, e Arão e seus filhos fizeram todas essas coisas, né? Todas as coisas que Deus havia falado por intermédio de Moisés, assim foi feito. Então aqui hoje a gente encerra